Você pode até não perceber, mas existe algo invisível que está determinando o nível da sua vida espiritual agora. Não é sorte, não é emoção, não é acaso, é ambiente, é posicionamento, é o estado do seu coração. Porque a presença de Deus não invade, ela responde. Responde a um coração que se alinha, que se rende, que se disciplina. E foi exatamente isso que Billy Graham ensinou durante toda a sua vida. O Espírito Santo não é atraído por aparência. Ele se aproxima de quem cria espaço para ele. E aqui começa algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé. Porque talvez você esteja esperando sentir algo, esperando um momento forte, esperando uma experiência. Mas enquanto você espera, nada acontece. E não acontece porque você está olhando para o lugar errado. A presença não vem primeiro. A preparação vem primeiro. E talvez isso te confronte agora, porque exige responsabilidade, exige decisão, exige sair do automático, mas ao mesmo tempo, isso te dá controle, porque significa que você pode mudar, que você pode se posicionar, que você pode criar um ambiente onde Deus se manifesta e tudo começa com algo que parece simples, mas que poucos sustentam: constância na oração. Não uma oração ocasional, não algo feito quando sobra tempo, mas um relacionamento contínuo, um diálogo aberto, constante e real, porque oração não é discurso, é conexão, é intimidade, é dependência, e quanto mais você ora, mais sensível você se torna, mais atento, mais alinhado, mais consciente da presença de Deus. Mas aqui está o ponto que muitos erram. Eles oram, mas não permanecem. Falam, mas não escutam. Pedem, mas não se conectam. E por isso não percebem mudança. Porque oração não é apenas falar. É permanecer. É silenciar. É permitir que Deus também fale. E quando isso começa a acontecer, algo muda dentro de você. Sua mente desacelera. Sua ansiedade diminui. Sua percepção espiritual aumenta. Você começa a enxergar além do natural. Começa a perceber direções, começos, alertas, coisas que antes passavam despercebidas. E isso não é emoção. Isso é sensibilidade espiritual sendo desenvolvida. Agora presta atenção nisso, porque aqui entra o segundo hábito que transforma tudo: a palavra. Porque não existe vida espiritual forte sem fundamento. Não existe crescimento sem direção. E a palavra de Deus é exatamente isso. Direção, correção, alinhamento. É através dela que o Espírito Santo fala, ensina, confronta, guia, mas não basta ler. Muita gente lê, mas não muda. Acumula conhecimento, mas não vive transformação. Porque o poder não está apenas na leitura, está na prática. Quando você lê, você entende, mas quando você pratica, você ativa, e é isso que cria profundidade. É isso que gera mudança real. Porque cada vez que você aplica o que aprende, algo dentro de você se ajusta. Algo se fortalece, algo se alinha, e foi isso que Billy Graham enfatizava. Não é sobre saber, é sobre viver, porque fé que não é praticada enfraquece. Mas fé vivida cresce. Agora deixa eu te levar para um nível mais profundo, porque aqui entra algo que muitos evitam, mas que é essencial: arrependimento. E não, arrependimento não é culpa, não é vergonha, não é peso. Arrependimento é ajuste, é reconhecer, é alinhar, é limpar o que está bloqueando. Porque existe algo que impede a presença de Deus de fluir com liberdade: o pecado ignorado, o coração endurecido, a falta de sinceridade. E enquanto isso permanece, existe uma barreira invisível, mas real. Mas quando existe arrependimento verdadeiro, essa barreira cai, a comunhão é restaurada,
A presença volta a fluir. E talvez esse seja o ponto que você precisa encarar agora. Existe algo que você sabe que precisa mudar. Algo que você tem ignorado. Algo que está desalinhado. E enquanto você não trata isso, sua vida espiritual não avança. E aqui está a beleza. Deus não procura perfeitos. Ele procura sinceros. Ele não exige que você esteja pronto. Ele espera que você seja verdadeiro. E quando existe verdade, existe transformação. Agora presta muita atenção nisso, porque esse próximo ponto separa quem sente de quem vive. Obediência. Porque não basta ouvir, não basta sentir, não basta entender. É preciso responder. Quantas vezes você já sentiu que deveria fazer algo, mudar algo, falar algo, parar algo, mas ignorou, adiou, deixou passar? E com o tempo, aquela sensibilidade foi diminuindo. Isso não é coincidência. Isso é consequência. Cada vez que você ignora a voz de Deus, você enfraquece sua sensibilidade. Mas cada vez que você obedece, você fortalece. E isso acontece nas pequenas coisas, nas decisões simples, no cotidiano, no invisível. E é exatamente aí que a transformação acontece. Porque grandes mudanças começam com pequenas obediências. E quando você começa a viver assim, sua vida entra em outro nível. Você começa a perceber Deus de forma constante, não apenas em momentos, mas no dia a dia, nas decisões, nas direções, nas respostas. E isso nos leva ao último ponto: santidade. E talvez essa palavra tenha sido mal interpretada por muito tempo. Porque santidade não é isolamento, não é perfeição, não é aparência. Santidade é alinhamento. É viver de forma que suas escolhas refletem quem governa sua vida. É decidir diariamente o que você aceita, o que você rejeita, o que você alimenta, o que você corta, porque tudo isso influencia diretamente sua vida espiritual. E quando existe santidade, existe espaço para Deus agir, espaço para o Espírito Santo habitar com liberdade. E foi isso que Billy Graham ensinou, que o segredo não está em experiências extraordinárias, mas em hábitos diários, porque são esses hábitos repetidos, sustentados, vividos, que constroem uma vida espiritual forte, estável, profunda. E agora a pergunta é inevitável: você está disposto a viver isso? Ou vai continuar esperando sentir algo para começar? Porque tudo o que você ouviu aqui não funciona sem prática, não funciona sem decisão, não funciona sem ação. E talvez esse seja o momento de virada para você, o momento de parar de buscar apenas experiências e começar a construir uma vida de oração, de palavra, de arrependimento, de obediência, de santidade. E se você está decidindo isso agora, escreve aqui nos comentários: eu quero a presença de Deus todos os dias. Escreve isso e assume essa decisão. E se essa mensagem falou com você, te confrontou, te despertou, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa verdade a alcançar mais pessoas que também estão buscando algo real, algo profundo, algo transformador. Porque no final, não é sobre sentir Deus às vezes, é sobre viver com Ele todos os dias. E isso começa com hábitos. E agora você precisa entender algo que a maioria nunca percebe. Porque até aqui tudo parece claro. Oração, palavra, arrependimento, obediência, santidade. Parece simples, parece direto. Mas o que impede as pessoas de viverem isso não é falta de entendimento. É falta de continuidade. É a incapacidade de sustentar aquilo que começou. Porque começar é fácil. Você se motiva, se inspira, decide mudar. Mas depois de alguns dias, a rotina volta, o cansaço aparece, as distrações tomam conta. E aquilo que parecia prioridade começa a perder espaço.
até desaparecer, e é exatamente aqui que muitos perdem a presença que estavam começando a sentir. Porque o Espírito Santo não trabalha com momentos isolados. Ele se manifesta em ambientes consistentes. E foi isso que Billy Graham deixou claro. Não são experiências esporádicas que sustentam uma vida espiritual. São hábitos constantes. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua mentalidade. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa fazer constante, porque perfeição paralisa, mas constância transforma. Talvez você já tentou criar uma rotina espiritual. Tentou orar todos os dias. Tentou ler a Bíblia. Tentou mudar atitudes, mas parou porque falhou em algum momento, porque não conseguiu manter o padrão, porque pensou já estraguei tudo e desistiu. Mas aqui está o erro. Você não perde tudo quando falha. Você perde quando para. Falhar faz parte. Desistir é que destrói. E quando você entende isso, você para de viver no extremo, de tudo ou nada, e começa a viver em construção, em progresso, em crescimento. E isso muda tudo, porque agora, mesmo que você erre, você volta. Mesmo que você falhe, você continua. Mesmo que você não sinta nada, você permanece. E é exatamente isso que cria profundidade espiritual. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. O Espírito Santo responde à fome espiritual, não fome emocional, não desejo momentâneo, mas fome real, a contínua, aquela que faz você buscar mesmo quando não tem vontade, aquela que faz você separar tempo mesmo quando está cansado, aquela que faz você dizer não para outras coisas, porque você entendeu o valor da presença de Deus. E talvez aqui esteja o ponto que você precisa se perguntar com sinceridade: o quanto você realmente deseja isso? Porque aquilo que você realmente deseja, você prioriza. E aquilo que você não prioriza, você perde. E isso não é condenação, é realidade. Agora imagina isso. Você começa a criar pequenos momentos no seu dia, não algo pesado, não algo impossível, mas algo real. Consistente, você acorda e separa alguns minutos, ora com sinceridade, lê algo da palavra, reflete. Durante o dia, você se lembra, fala com Deus à noite, você agradece, ajusta, se alinha. Parece simples, mas é poderoso, porque isso cria uma conexão contínua. A isso mantém sua mente alinhada. Isso mantém seu coração sensível. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e vira estilo de vida. E é aí que algo começa a acontecer. Você não precisa mais buscar sentir, porque você começa a viver na presença. Você começa a perceber Deus em coisas simples, decisões, pensamentos, direções, respostas. E isso não é algo místico, é resultado de um coração alinhado. Mas aqui vai um alerta importante. Cuidado com as distrações, porque o maior inimigo da sua vida espiritual hoje não é necessariamente o erro, é a distração. É aquilo que ocupa seu tempo, sua mente, sua atenção, mas não agrega nada. Redes sociais em excesso, conteúdos vazios, pensamentos desordenados. Tudo isso vai enfraquecendo sua sensibilidade espiritual. E quando você percebe, está distante, frio, desconectado. Não porque decidiu se afastar, mas porque foi se distraindo. E isso é perigoso, porque o afastamento espiritual raramente acontece de forma brusca. Ele acontece aos poucos. E quando você percebe, já está longe. Agora me responde com sinceridade. O que tem ocupado mais o seu tempo? Deus ou distrações? O que tem dominado sua mente? Propósito ou ruído? Porque essa resposta revela o nível da sua vida espiritual. E se você quer mudar isso, você precisa tomar decisões práticas. Não apenas sentir vontade, mas agir. Talvez reduzir tempo em coisas que não edificam. Talvez reorganizar sua rotina.
talvez criar um horário fixo, talvez se afastar de ambientes que te puxam para baixo. Isso exige decisão, mas traz resultado. E agora deixa eu te levar para um ponto decisivo. A presença de Deus não é algo distante. Ela está disponível. Agora, aqui. Mas nem todos percebem. Nem todos vivem. Porque nem todos se posicionam. E a diferença não está em Deus. Está na resposta de cada um. E talvez hoje seja o dia em que você precisa parar de esperar algo acontecer e começar a construir esse ambiente com oração, com palavra, com arrependimento, com obediência, com santidade. Um passo de cada vez, mas todos os dias. E se você está disposto a isso, escreve aqui nos comentários: eu vou ser constante. Escreve isso agora, porque constância cria profundidade, e profundidade sustenta a presença. E se essa mensagem está te despertando, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda outras pessoas a entenderem que não é sobre sentir, é sobre viver. E o que você vai entender na próxima parte é o que acontece quando esses hábitos se tornam parte de quem você é, quando deixa de ser esforço e vira identidade. E quando isso acontece, sua vida nunca mais volta ao nível anterior. Então continua, porque você está mais perto do que imagina. Agora você chegou no ponto onde tudo deixa de ser teoria e começa a se tornar identidade, porque enquanto esses hábitos são apenas algo que você tenta fazer, ainda existe esforço, ainda existe luta, ainda existe resistência. Mas quando isso passa a fazer parte de quem você é, tudo muda. Completamente. Porque identidade não se negocia, identidade se vive. E foi exatamente isso que Billy Graham carregou durante toda a sua vida. Não era alguém que apenas pregava sobre Deus. Era alguém que vivia com Deus, de forma constante, real e diária, e isso refletia em tudo. Nas palavras, nas decisões, na forma como conduzia a vida. E é isso que diferencia quem apenas busca momentos de quem vive presença, porque momentos passam, mas identidade permanece. E talvez até aqui você tenha vivido sua fé baseada em momentos, um dia forte, outro fraco, um dia próximo, outro distante, uma montanha-russa espiritual. E isso cansa, confunde, desanima. Mas quando você constrói hábitos e sustenta esses hábitos, eles começam a te moldar, começam a transformar sua forma de pensar, de reagir, de decidir, e sem perceber, você já não é mais o mesmo. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. Você não precisa mais lutar para fazer o que é certo, porque o que é certo já faz parte de você. Você não precisa se forçar a orar, porque oração se torna natural. Você não precisa se obrigar a buscar, porque sua alma sente falta quando não busca. Você não precisa lutar tanto contra certas coisas, porque sua mente já está alinhada. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece pela repetição, pela constância, pela decisão diária de continuar. E aqui está o segredo que muita gente ignora. Transformação profunda não acontece em eventos, acontece em processos, e processos exigem tempo, mas produzem algo sólido, algo que ninguém tira. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pode mudar completamente sua visão. Quando esses hábitos se tornam identidade, sua sensibilidade espiritual atinge outro nível. Você começa a perceber quando algo não está certo, mesmo antes de acontecer. Começa a sentir direções, começa a ter discernimento, começa a entender coisas que antes pareciam confusas. E isso não é coincidência, é comunhão. É resultado de uma vida alinhada. E foi isso que Billy Graham viveu. Uma vida guiada, direcionada, sustentada por Deus, não por emoção, mas por relacionamento. E talvez isso seja exatamente o que você tem buscado: clareza, direção, paz, estabilidade. E tudo isso está disponível, mas não através de atalhos. Está através de hábitos. Agora deixa eu te confrontar com algo necessário.
Você não pode querer resultados de uma vida espiritual profunda, vivendo de forma superficial. Não dá para colher o que você não planta. Não dá para viver algo constante, com práticas inconsistentes. E isso não é para te desanimar, é para te alinhar. Porque a boa notícia é: você pode começar hoje. Você pode decidir agora. Você pode mudar sua direção. E cada pequeno passo já começa a construir algo novo. Agora imagina daqui a alguns meses, você mantendo uma vida de oração, mantendo contato diário com a palavra, vivendo em arrependimento constante, respondendo à voz de Deus, ajustando suas escolhas. Você não vai ser a mesma pessoa. Sua mente será outra, sua fé será outra, sua vida será outra. E isso não é exagero. Isso é consequência. Agora me responde com sinceridade. Você está disposto a pagar o preço da constância? Ou vai continuar preso no ciclo da emoção passageira? Porque tudo o que você ouviu até aqui depende dessa resposta. E talvez esse seja o momento mais importante. Não do vídeo, mas da sua decisão. Porque ouvir não transforma. Decidir transforma. E viver confirma. Então decide agora. Se posiciona agora, porque daqui para frente, ou você volta para o automático, ou você entra em um novo nível. E se você está escolhendo esse novo nível, escreve aqui nos comentários: eu vou viver na presença de Deus. Escreve isso e assume esse compromisso. E se essa mensagem te despertou, te confrontou, te tirou do lugar, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda outras pessoas a saírem da superficialidade e entrarem em uma vida real com Deus. E não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que precisa disso, alguém que quer crescer, mas ainda não entendeu como. Porque no final, não são emoções que sustentam uma vida espiritual, são hábitos. E quando esses hábitos se tornam quem você é, você não apenas busca a presença de Deus, você vive nela todos os dias.